Eu sempre gosto de rezar a Ave Maria. Na verdade, eu gostaria sempre de ter o tempo de rezar o rosário antes de estar aqui, né? Para começar a falar, né? E tem histórias belíssimas sobre isso, né? E São Domingos foi um grande pregador, né? Um grande pregador. E ele rezava o rosário antes de começar a falar. Vocês imaginam, um dia ele estava em Paris, e lá na Notre Dame, catedral, ele lá dentro rezando o rosário, a igreja lotada, e só tinha os grandes catedráticos no dia, só o povo das universidades estava lá. São Domingos preparou um trecho, ele prepara uma pregação, né? Porque aqui a gente faz uma meditação, é completamente diferente, né? Então preparou aquela pregação, estava lá rezando o rosário, quando Nossa Senhora entrou onde ele estava. Pode imaginar? Era para acabar de ficar morto, né? Antes de lá falar. Nossa Senhora falou com ele assim: Domingos, deixa eu ver o que você preparou. Vou morrer, não? Ele mostrou, ela olhou, falou com ele: muito bem, Domingos, está muito bom o que você preparou. Mas, na verdade, eu quero que você fale isso aqui para eles. Era sobre o rosário. Quase morreu, que falou: como que eu vou falar diante desse povo, né, da universidade, só os grandes da universidade, falar com eles sobre o rosário, e nada disso aqui, é isso aqui, viu, Domingos, que você vai pregar para eles, é o rosário hoje, porque é espetacular, porque a gente não conhece o poder do rosário, né, a gente desconhece, né, e Jesus fala que depois da Santa Missa, a oração que mais agrada o céu é o terço, é o rosário. Não é dele que eu vou falar hoje não, mas é porque eu lembrei que eu estava rezando a Ave Maria. É porque ele fala que a hora que a gente está rezando, as graças são derramadas. E que qualquer coisa se consegue através do terço. Não há nada que não se consiga através do terço. Então a gente precisa pensar nisso, porque quem disse isso foi ele, não sou eu não, foi ele que falou. Rezem. Então o pessoal me fala assim: filho, me dá uma oração forte, fala, reza o terço. Ah, mas o terço... Existe uma resistência imensa com o terço mariano, que é exatamente porque ele vai despender graças demais. Então é isso. Então por isso que eu gosto de rezar, porque ela é a nossa intercessora, né? Ela vai ficar aqui intercedendo por mim e por vocês, né? Então, porque a gente precisa de chamar a mãe para estar conosco, né? Quando vai falar do filho dela. Para quem está com a Bíblia, vocês estão aprendendo, né? Abre Mateus capítulo 17. Eu vou te fazer todo mundo trazer a Bíblia de novo, né? Porque a gente precisa aprender a manusear a palavra de Deus. Nós estamos na geração do celular, nós estamos lendo muito pouco. Nós estamos lendo livro muito pouco. E a nossa mente precisa de livro. Essas coisinhas curtinhas de TikTok, vai não. Temos que ler. Hoje uma das coisas que estão acontecendo com as crianças é que elas estão viciadas em TikTok, elas não conseguem ler o enunciado da questão da prova toda. Ela lê pela metade e marca errado, que ela acabou de ler. Estão viciadas em coisas rápidas. Hoje está um problema muito grave. Mas não é esse o assunto. Acharam? Está no amém ou na misericórdia? Acharam? Então, Mateus capítulo 17, versículo 1, a transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, e seu irmão João, e os levou para um lugar à parte sob uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Palavra da salvação.
O contexto da transfiguração, Jesus estava no caminho para o Calvário. E Jesus chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Pedro, uns dias antes dessa cena, tinha feito uma das declarações mais lindas para Jesus, tinha falado com ele: nós cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas logo depois que ele falou com Jesus assim. Jesus começa a contar que ele vai para Jerusalém, ele vai ser rejeitado, ele vai sofrer muito e vai morrer. Pedro falou: não, você imagina, isso vai acontecer isso com o Senhor. Porque ele tinha medo não só por Jesus, mas por ele. Porque o seguimento de Jesus não é brinquedo. Falou: o quê? Se vai acontecer isso com ele, vai acontecer conosco. Imagina, vamos ficar aqui tudo bem, todo mundo tranquilo, fica pensando nessas coisas, né? E Tiago e João tinham brigado pelos primeiros lugares. Então vocês imaginam que a turma estava caminhando com Jesus igual a gente e estava completamente equivocado sobre ele e sobre o que era caminhar com Jesus, né? Completamente equivocado. Mas vocês vão ver que é tão interessante que os mesmos que Jesus pega para levar na montanha da transfiguração é o mesmo que ele leva para a desfiguração. São os mesmos 3. Por quê? Na nossa vida, os seus amigos que te sustentam na alegria deveria ser o mesmo que te sustenta no sofrimento. Às vezes não é, né? Às vezes é só sofrer, a turma vaza, ninguém me pergunta se você está bem ou não. Dá uma queixadinha para você ver, fica encontra com alguém e pergunta: tudo bem? Você fala: não está muito bem. Ela fala: então depois eu converso com você, Deus vai te ajudar, porque eu estou com pressa agora. Isso é porque somos cristãos, né? Então, isso aqui é tão sério, tudo isso, né? É tão sério. Mas Deus tinha que arrancar do coração desses homens o escândalo que seria a cruz. Eles tinham que estar fortalecidos. Bem, é tão interessante isso aqui, porque essa frase que o Deus Pai fala: este é meu filho amado, em quem me compraz, ele fala 2 vezes. Qual que é antes que ele fala essa? No batismo. Então, Deus Pai, na hora que Jesus é batizado por João, que ele sai da água, fala: este é meu filho amado. A diferença é que aqui ele fala: ouvi-o, escutai-o. O que Jesus está falando nessa hora? Nada. Então por que Deus Pai mandou a gente ouvir? Jesus não está falando. É porque, na verdade, escutar tem uma outra tradução bíblica, né? Quer dizer, acolha Jesus, acolha esse mistério daquilo que ele é. Escutar na Bíblia está relacionado com obedecer. Está lá em Deuteronômio 5: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Ok? Então a fé vem pela escuta. O que tem a ver falar dessa transfiguração 2000 anos depois, hoje, na vida de vocês? Vocês entenderam na missa qual era o sentido de vocês ouvirem esse trecho de novo hoje? Não? De verdade, a gente está aqui entre irmão, né? Entrou, escutou e ficou por isso mesmo? Pensou nisso nessa semana? Claro que não, né? Tanto de coisa para pensar, né? Tanto de problema. De verdade, alguém lembrou disso? Não. Então, isso a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, não é? Por que é tão difícil ouvir isso? Nesse momento da transfiguração, Jesus permitiu aos discípulos descobrir quem ele era. De verdade, ele se transfigura, ele se transforma e revela que ele é Deus. Ele é pura luz. Se vocês olharem no Antigo Testamento, no Salmo 103, acho que é no versículo 2, fala que Deus, a luz é como um manto que reveste. Se vocês olharem Abacuque, também fala de Deus como luz. Então o Antigo Testamento, todo mundo já conhecia essa história de Deus como luz. Aí vem Jesus e fica na luz. Então ele é o Filho de Deus, ele se revela. E nós, pelo fato de Jesus nos termos feito filho, nós somos filhos adotivos de Deus, nós também temos um mistério em nós. Por causa do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, e por isso nós temos também essa consciência dessa filiação, consciência que somos amados, e por isso não somos só isso que a gente acha que é, mas nós somos um mistério a mais.
Mas como que é difícil para nós entendermos que essa frase que Deus Pai fala para Jesus, este é meu filho amado, essa frase é para cada um de nós. Cada um de nós é um filho amado. Que é porque hoje nós somos muito barro e pouco espírito. Um dia nós vamos ser muito espírito e pouco barro. O problema é que nós somos muito pesados, né? Nós ainda não trabalhamos, a semana passada eu falei isso com vocês, a nossa consciência de que somos filhos de Deus, e por isso eu não sou resumida a isso. É tão interessante, eu já falei isso com vocês mais de uma vez, mas quando eu pergunto para um de vocês, quem é você? O que a gente responde? Em geral a gente responde a profissão que a gente exerce. Mas não é isso que a gente perguntou. Quem é você? Eu não posso responder só que eu sou uma pediatra. Eu tenho que responder, eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um sonho sonhado dele. Só por isso existo. Então por que quando Deus Pai fala, escutai-o? Escutar não é uma brincadeira. Porque escutar não é ouvir. Eu posso ouvir e não escutar. Todos nós ouvimos essa passagem domingo. Quantos de nós escutamos essa passagem? O que isso quer dizer? Escutar, escutar exige de mim uma atitude que eu não escuto, não é com o ouvido, mas eu tenho que estar atento a essa palavra que vai me transformar, que vai me orientar na vida, me colocar na consciência de um olhar que me conduz. Compreendem? Se essa palavra não chegou no meu coração, se essa palavra escuta não chegou em mim, e que eu tenho que pegar a palavra de Deus e escutar, então eu tenho que pegar a palavra de Deus e colocar a minha vida diante disso, e falar, o que ser filho de Deus transformou a minha atitude? A consciência de que eu sou um filho amado, que eu venho do amor e que volto para o amor, isso mudou em que a minha atitude com o meu irmão? Se eu não for transformada, eu estou sendo, está valendo o que a caminhada? Eu vou deixar para me transformar quando? Se a palavra de Deus não consegue mover em mim, se esse escutar não me coloca diante de Deus vivo, essa palavra perde o sentido, ela fica lá no passado. Aí essa palavra não me muda, não me transforma, eu não me transfiguro. Aí adiantou o que escutar isso? Nada, eu ouvi, mas eu não escutei. Escutar exige de mim hospitalidade, porque eu tenho que pegar essa palavra, colocá-la dentro de mim e falar, Espírito Santo, me transforma nessa palavra. Eu tenho que ter coragem de olhar a minha vida diante disso e falar, se eu for chamada diante dele hoje, eu já mudei o que na consciência de ser filho? Nada. Eu realmente estou investindo na minha vida espiritual, na consciência que eu tenho um pai que me ama e que para me mostrar o amor do meu pai, além de amá-lo, eu tenho que amar o outro que está perto de mim, porque nós somos irmãos. Eu não rezo Pai meu, eu rezo Pai nosso. Compreendem? E nós, para sermos cristãos hoje, temos que ter atitude de coerência. Eu não posso ser cristão fragmentado, que venho à missa, aqui rezo, e ali fora eu já me comporto como um pagão. Falei semana passada, nós estamos vivendo como pagão batizado. É dura essa frase. Mas é assim, qual é a diferença que eu estou fazendo na vida do meu irmão, dos colegas de trabalho, dentro da minha família? Porque ter fé em Deus é muito mais do que eu ter conhecimento, de eu achar que eu sei tudo de Jesus, ou que eu não, já ouvi falar essas histórias todas, Filó, sei tudo de cor. Mas o que isso impacta na sua vida? Além de eu estar diante dele vivo, eu tenho que estar nele e com ele. É preciso que a gente pare e pense, tudo na minha vida tem Deus como princípio? Sim ou não? Senão eu digo para vocês que é tempo perdido. E tudo que vocês fizeram hoje sem amor, foi tempo perdido. Compreendem? O que te mantém, então, essa consciência de que eu sou filho de Deus, isso tem que me motivar a caminhar. Se eu sou um filho amado, eu tenho que estar transformando, mas isso exige de nós, além da hospitalidade, exige de nós um permanecer em Deus, exige de nós que a gente tem que
sempre estar ali? Exige de mim todo dia sacrifício? Exige. Eu preciso escutar isso todos os dias? Preciso. Eu tenho que dizer ao Senhor que eu pertenço a Ele todos os dias? Sim ou não? E vocês renovam isso? Porque para Deus só existe hoje. O presente. O passado está na misericórdia. E o futuro está na providência. Eu só tenho agora. Para amar e servir a Jesus, só tenho agora. Eu não tenho depois de amanhã. Então é agora que a vida me exige a minha atitude cristã. É agora. Quando Pedro viu aquele povo lá, aquela belezura, Deus falando, ele falou: vamos ficar aqui em cima mesmo, Jesus? Bobagem lá embaixo. Por que nós vamos descer e comprometer com o outro? Lidar com o sofrimento do outro, lidar com o irmão miserável, lidar com aquele que está com fome, lidar com aquele que é difícil. É duro, não é fácil não. Então eu acho, às vezes eu não tenho conhecimento ainda, eu tenho um amontoado de informação, mas eu não tenho a vivência da fé. E a nossa diferença é viver na fé todos os dias. Porque Jesus falou que viver com Ele vai nos limitar sem sofrimento. Falou? Vocês rezam que nada de ruim vai acontecer com vocês. Está escrito isso em algum lugar? Não está. Ó, que vocês tiverem dúvida, vocês vão em Lucas. Lucas 7, se não me engano. Lucas, eu acho que eu não vou lembrar aqui exatamente quando, ele diz que aquele que escuta a palavra dele e a põe em prática, que a gente tem que escutar e viver, é como o homem que construiu a casa na terra, na rocha. Aí vem a tempestade, vem o que vier e a casa permanece. E aquele que constrói sobre a areia, no primeiro problema que tem, ele diz, cai. O que te mantém de pé? Na vida nós temos que ter uma âncora. Você tem que ter um eixo firme. Porque a hora que as notícias ruins chegarem, nós permanecemos de pé. Uma vez perguntaram para um prior, né, que é de uma comunidade monástica, que era um monge muito jovem, e disse para ele: mas por enquanto vocês estão nessa comunidade com fervor muito grande, né, na aleluia, mas você sabe que o sofrimento vai chegar. Sim, ele falou, sim, eu não tenho dúvida. Mas então como é que vocês, o que vocês acham? Ele falou: eu só espero que quando o sofrimento chegar, ele nos encontre na escuta do Evangelho. Prestou atenção na diferença? Então a nossa vida, ela tem que estar sedimentada na palavra. Aquilo que disse Pedro na leitura de domingo. Nós vimos ele sendo transfigurado. Nós sabemos que ele é o Filho de Deus e nós não estamos atrás de fábula. Não é uma mentira isso. Isso é a decisão da nossa vida. É sério demais. Que nós fomos criados por Deus, convocados a uma vida que não vai acabar. Somos eternos. Com que consciência você caminhou hoje? O dia que a gente tem consciência que a gente caminha, cada dia que falta, menos um, fica tudo tão relativo, que a gente já não briga por um tanto de coisa. Filó, mas aquela pessoa me irritou. Bobagem, ficar com raiva. Diante de Deus nós vamos ter morrer de vergonha disso. Que é o nada. Nós temos que estar aqui pensando em coisas maiores. Pensa sempre assim: Jesus, como é que o senhor faria no meu lugar agora? Brigando por herança, tantas famílias destruídas quando morre alguém, destruídas. Quando vai fazer os inventários, quer matar uns aos outros, acabar de matança. Para quê mesmo? Vai levar o quê? Nada. E qual o investimento que está sendo feito na alma? Se nós somos filhos do Pai, que é amor e bondade, os nossos atos já são transformados nisso? As pessoas já conseguem olhar para nós e falar: está a cara do Pai. Não? Já conseguimos levar o amor na vida do irmão, a bondade, ajudar o outro na caminhada, a perceber a dor do outro, a acolher o outro. Então exige de nós muita disciplina, essa consciência que eu também vou ser transfigurada. Eu tenho que ser transformada. E o que te transforma? Qual que é o princípio disso? É a consciência que a gente é filho de Deus. Qualquer filho, não, amado. Essa é a diferença. Então, você passa por um problema? Passo, sozinho? Não. Tanto que Jesus fala com eles, eles caem no chão, Jesus fala: levantai, não tenhais medo.
Não tenham temor, temor é respeito a Deus, mas não tenham medo de caminhar. Então, o maior investimento que nós podemos fazer a cada dia é trabalhar a cada dia um pouco mais aquilo que somos. Quem eu sou? Para que a nossa vida seja muito mais transformada do que desfigurada, porque o pecado nos desfigura. Por que Nossa Senhora é tão linda? Porque nela só tem amor, não tem pecado. Observa a sua expressão no espelho quando você está irado. E olha a sua expressão quando você ama. É completamente diferente. Então a gente precisa começar a pensar. Se eu sou filha de Deus, eu preciso viver como filha dele. Filho dele. Andar com a confiança de filho. Ser transformado. Não ter medo. Tudo confiar ao Pai. Então, mas para ser transformado, é igual a pipoca. Como é que ela vira pipoca? O milho vira pipoca? No fogo. Como é que eu sou transformado? Pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai chegar aqui e vai te invadir? Não, você tem que pedir. E é através do coração imaculado de Maria. E várias vezes ao dia. Vem até mim, Espírito Santo de Deus, e me transforma. Transforma o meu coração, transforma o meu olhar, transforma a minha consciência que eu sou filha e me ajuda a caminhar como filho de Deus. Eu quero viver de forma que eu possa dar testemunho de Deus vivo. Sem isso não vale. Nós não podemos ser cristão destruído. Nós estamos ficando cada vez um número menor. Dar testemunho de Deus hoje não está brincadeira. Não está. Assumir que cremos em Jesus hoje e assumir isso não está fácil. Mas se a gente não tiver isso primeiro dentro de nós, essa certeza que a gente é filho dele e essa alegria de ter essa pertença a Deus, o que nós vamos levar para o irmão? Nada. Compreendem? Então por isso que eu preciso escutar. Mas para escutar a Deus eu preciso de silêncio. Observem um santo. As pessoas muito santas, elas são mais caladas, fazem menos barulho. Não precisa chegar mostrando que chegou. Não tem interesse nem de ser vista. Observa a gente que chega fazendo muita confusão, muito escândalo, muito barulho. Observa caminhão vazio, como é que anda. Batendo, faz barulho. Quanto mais você está cheio de Deus, mais silêncio. Observe isso, faz parte da vida. Então, quando eu estou cheia, que eu tenho consciência dessa presença, o que eu busco fora? Nada. Preciso ser vista por quem? Por ninguém, só por Ele. Muda tudo na vida, não precisa aparecer para ninguém. Eu já estou com aquele que me olha, que cuida, que sabe. Aquele que já me revelou a minha identidade. Eu que ainda não tomei consciência daquilo que sou. Para poder viver naquilo que de verdade eu sou. Gente, quando você toma consciência de que você é filho do Altíssimo, quantas coisas você não aceita mais na sua vida? Milhares. Milhares, eu digo para vocês. Quanto mais vocês caminharem para o centro que é Deus, mais sozinhos vocês estarão. Porque o mundo gosta da confusão e da periferia. Quanto mais vocês caminharem para lá, mais som. Mas ricamente acompanhado da presença dele. Então não tenhais medo. Tome consciência dessa coisa espetacular que Deus fez para cada um de nós. É ser filho. E não ter desistido de nós, quando eu penso que Jesus permaneceu aqui conosco, na Eucaristia que vocês acabaram de receber, na palavra que sustenta, nessa palavra que hoje, quando ele falou com Pedro, né? Pedro falou: é o Senhor mesmo, então me manda andar na água. Fico imaginando Pedro que pescou tanto, andou tanto em alto mar, e Jesus manda ele andar em cima daquela água. Uma coisa surreal. Quando ele ficou com medo, Jesus fala: homem de pouca fé, uma coisa para nós hoje. Como que a gente tem medo, como que a gente acredita, mas desconfiando, como que eu não acredito nesse amor incondicional de Deus? Por isso a gente vive deprimido, vive triste, vive cabrunhado, vive com medo de tudo, fala: mas será que vai dar certo? Meu Deus, mas será? Que luta. Senta ali, conversa com quem pode, como filho, chega lá e fala: que eu vim trazer um negocinho para o senhor, entrega, fala: estou esperando a sua orientação, ele vai conduzir.
Simples, a vida fica tão mais leve, tão mais simples. Tira os remédios de levantar, os remédios para ficar de pé, os remédios para dormir, o que é isso? Para. Olha a nossa cura. Ele é a cura. Ele que nos põe de pé, Ele que nos dá o ânimo, Ele que fala coragem. Tem algo tão lindo para vocês. Senhor, eu estou sofrendo, tem dor. Mas eu posso curar. Eu posso aliviar, eu posso te dar um outro sentido. Porque a morte não vai ter a última palavra. O sofrimento não, ele pode nos transformar se a gente permitir. Porque eu consigo olhar para o outro melhor. O médico ferido é o médico que melhor cura. Que é capaz de dar compaixão. É capaz de se olhar no outro e se ver. Hoje é tão interessante que o mundo está nos tirando a empatia. O TikTok, eu estou implicada com ele, né? Mas é porque ele é complicado. Ele é tão ardiloso que o objetivo dele é destruir. É para que você não pense, vai fazer uma geração de zumbi. Não pense, apenas consuma. Todo mundo que não pensa é fácil de ser domado, domesticado. Só compra. A coisa não está boa não, estou falando sério com vocês. Do ponto de vista psiquiátrico é aterrorizador. Não é brincadeira. Quem tem filho tem que começar a negociar a desinstalação disso. Eu fiz um podcast agora com o Belisário, que é um grande psiquiatra, que ele está apavorado. Não é brincadeira. Uma das doenças mais graves da psiquiatria, que ficava guardada nos livros, hoje ela já se manifesta, que é a dissociação do mundo real com o virtual. De repente alguém olha para você e fala, você não é minha mãe, sabia? Você é uma impostora que foi colocada aqui. Pode imaginar a consequência disso? Eu mato. Você não é minha mãe, não é meu pai. E ele é sutil, né? Destrói devagar. Não é uma brincadeira. Os meninos estão adoecendo, nem sabem mais por quê. Não conseguem sentir. Hoje faz parte da anamnese, a gente vê quantas horas de tela. Outro dia uma menina passando muito mal no meu consultório, que ela não sabia explicar o que era. Ela tinha 9 horas e 28 minutos de TikTok. O dia só tem 24. Nem ela viu, nem ninguém viu. 9 horas e 28 minutos. Então nós estamos com uma geração doente. E no meio disso eu falo com vocês, somos filhos de Deus. Nós não precisamos disso para a gente ser feliz. Nossa felicidade não está aí. Porque o TikTok está gerando nos meninos um tédio, porque eles não têm mais prazer na relação uns com os outros, sentar e conversar e bater um papo. O prazer é rápido e fugaz, rápido e fugaz, rápido e fugaz, então as relações serão nenhuma, líquidas. Essa é a construção que está sendo colocada nos adolescentes e em muitos adultos viciados. É seríssimo. Aí nesse momento eu chego para vocês e falo, você é um filho amado, imagina quem é que está interessado em ouvir isso. Então é por isso que é preciso que a gente seja tão transformado que as nossas atitudes revelem a presença de um Deus vivo e carregar em nós a alegria de pertencer a Deus e saber que não vivemos no acaso, que existe algo antes do nosso nascimento e depois da morte, que a vida não encerra no nada. Mas para isso, esse tem que ser construído primeiro dentro de cada um de nós e saber essa alegria de pertencer a Deus. Então, isso aqui tem que nos incomodar, tem que pedir a Jesus a graça de escuta, pedir a Ele a graça do silêncio, porque Deus não vai falar no barulho. Parar muitas vezes, ficar sentado horas ali diante dEle. Horas, um dia eu fiquei sentada diante dEle 3 horas, assentada, fica lá diante dEle, falou, estou te olhando, só me olhando, até nós chegarmos a uma conclusão. Meu marido falou, 6 horas da tarde para continuar aí, falei, já estou aqui desde as 3, é ali que resolve. É ali. É com Ele que resolve. Fala, Jesus, é aqui. Me dá a graça de me silenciar. Porque fechar a boca não é difícil, não. Difícil é silenciar e domar tantas feras que habitam em nós. Até a gente domar todas, para permitir que Deus fale. Até a gente conseguir entender como é que Deus fala. Porque Ele vai falar como eu estou falando com vocês. Até entender e até ouvir. Por isso é um exercício de resistência. A escuta. Escuta o exercício de resistência. Nem é sentar lá e falar, já está bom. Não. Às vezes gasta 3 horas, 4 horas. É preciso fazer com que isso seja uma rotina para nós. De verdade, seja um momento de um encontro. Escutar. Isso é uma das coisas mais preciosas da nossa vida. Poder ouvir. E que Deus nos conceda essa graça. De não só ouvir, mas escutar no mais profundo de nós.
para que essa palavra nos transforme, nos oriente, nos confirme a direção, e que a gente tenha a mesma certeza de Pedro. Eu não creio nem em fábula. A história de Jesus não é a história da carochinha, é real, é a nossa vida, é a nossa história, é de uma beleza louca. Eles foram testemunhas oculares, e é essa fé, a nossa fé apostólica, que cremos nesses homens que tiveram a graça de estar diante dele. Então, que Nossa Senhora, que foi aquela mulher que teve que escutar o mistério, né, gente? O mistério. Quando ela ficou 9 meses com Deus dentro dela. Isso é uma loucura, isso. Quando o anjo dá o anúncio e ela acolhe esse mistério. Imagina quanta coisa ela teve que ouvir e meditar. Que ela interceda por nós na nossa miséria. E nos conceda de Deus as graças que a gente precisa na nossa caminhada espiritual. Porque nós queremos ser transfigurados. Nós queremos ser transformados pela graça de Deus. Nós queremos aprender a ouvir, a meditar a palavra que vai ruminando em nós até gerar vida e transformação de vida. Ela foi completamente transformada. Que ela peça ao Senhor por nós. Para que a gente também na nossa vida espiritual não seja só ouvir a missa, não seja só vir o grupo de oração, não seja só fazer uma novena, mas ser transfigurados pela palavra. E que nessa noite a gente tome posse disso. Eu sou filha, eu sou um filho amado, e por isso eu tenho que ser transformado. Porque Ele espera de mim uma atitude de bondade, de amor, que esse mundo aguarda. Muitas pessoas irão chegar até Ele por causa da sua atitude. Não pela sua palavra, mas pelo seu ato, pelo seu olhar, pela sua acolhida de amor, que era o mesmo que Ele faria, porque nós somos irmãos. E às vezes o outro ainda não teve a oportunidade de sentir um amor de Deus dessa forma. Se você já sente esse amor, que você seja capaz de abraçar o outro que ainda não sente, e falar com ele, coragem, de pé. Você também é um filho ou uma filha amada. Você irá compreender isso enquanto a gente caminha junto. Que Deus nessa noite, derrame sobre nós as bênçãos que a gente mais necessita para a nossa caminhada espiritual, sobre a intercessão tão poderosa de Nossa Senhora, que ela interceda por nós junto a Deus, para que cada um de nós, nessa noite, possa ser transfigurados pela palavra.